Vamos fazer análise de resposta transitória de estado permanente, certo? Então, a estabilidade absoluta é um requerimento básico em todos os sistemas de controle, bem como uma boa estabilidade relativa ou uma boa precisão em estado permanente, seja em tempo contínuo ou em tempo discreto. Okay? Então, aqui estudaremos esses parâmetros de desempenho em relação à resposta transitória de um sistema. Okay? E esses parâmetros, como a gente já bem conhecemos, são o máximo sobre sinal, tempo de subida, tempo TSUR, tempo de atraso, quando chega do 0 ao 50%, tempo de subida quando chega de 0 a 100% ou de 5% a 95%. Temos tempo de pico, certo? Temos e o famoso tempo de assentamento ou acomodação, certo? Ao critério de 2 e 5%. São os mesmos que a gente viu em sistemas contínuos. Okay? Aqui é a definição de cada um deles, certo? Como se definem. E aqui a gente vamos ver como vimos em sistemas de controle contínuo, certo? O tipo de sistema, certo? O termo SN no denominador, esta é minha função de transferência em malha aberta, certo? Em fatores, polos e zeros, e temos polos SN, ou seja, polos na origem, certo? Representa um polo de multiplicidade N na origem. Classifica-se o sistema segundo o número de integradores da função de transferência em malha aberta. O sistema é dito de tipo 0 quando não tenho integradores, tipo 1 quando tenho um integrador, tipo 2 quando tenho dois e assim sucessivamente. Okay? E qual é a diferença entre eles? Além do integrador, obviamente, na origem. Certo? O integrador, certo? O polo na origem. Que dependendo do tipo de sinal, você vai ter ou não vai ter erro de estado estacionário. Certo? Por exemplo, de tipo... bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. Sistema de tipo 0, ou seja, não tem integradores. Se eu excito esse sistema com uma entrada de grau, eu vou ter um erro de estado permanente em resposta a esse degrau finito. Ou seja, ele não vai ser nulo. Tá? E se eu introduzo uma rampa, então esse sistema vai embora. Esse erro vai ser infinito. E se eu entrar aceleração, pior ainda, ou seja, uma parábola. Certo? Tá? Agora, se eu tenho um sistema de tipo 1, excito com um degrau, eu vou ter um erro de estado permanente para uma entrada de grau nula. Devido a que é nula? Devido à presença desse integrador. Tá? Agora, se esse sistema é tipo 1, excito com uma rampa, eu vou ter um erro de estado estacionário, certo? Da rampa. Finito. Ou seja, ele vai acompanhar a rampa, mas sempre vai existir um erro. Um erro pequeno. Então, dependendo do caso, né? E se eu excito com uma aceleração, esse erro de estado estacionário para aumentar a aceleração para um sistema de tipo 1 é infinito. Agora, de tipo 2. Erro de estado permanente aumentar de grau, nula. Erro de estado permanente aumentar da rampa, nula. E aumentar a aceleração, infinita. Certo? Ou seja, se meu sistema tem dois integradores, certo? Eu vou ter com certeza erro para uma entrada de grau nula, para a rampa também vai ser nula, e para uma parábola vai ser infinito. Certo? Isso é o que normalmente se busca. Mas também é um perigo, certo? Porque um polo na origem indica também instabilidade. Tá? Por exemplo, o duplo integrador, ele tem dois polos na origem. Tá? Se você dá uma condição inicial de 1 a menos 10, ele já explode. Certo? Então, também não é uma
grande vantagem, certo? Mas quando incluímos um PID, por exemplo, ele tem uma componente integral, certo? A intenção desse PID é que meu erro de estado permanente para uma entrada de grau ou uma rampa seja nula. Tá? Beleza. Tá. Aqui então acontece o mesmo para o sistema discretos. Certo? Ao invés de termos polos na origem como um contínuo, certo? S elevado a n, vamos a ter polos em 1. Tá? E assim vamos ter, se tem um polo em 1, se não tenho polos, então beleza, é um sistema de tipo 0. Ou seja, vai existir um erro quando excito esse meu sistema com uma rampa. Okay? Agora, o mesmo princípio. Mas agora são polos em 1, certo? São integradores. Isto seria a fase de um integrador. Seria a transformação de um sobre esse. Certo? Okay? Vamos lá. Então, consideremos o sistema de controle em tempo discreto mostrado na figura, na qual G1 é a função de transferência do processo. Okay? Este é meu segurador, meu mostrador, meu segurador. Beleza? E vamos analisar o erro de estado permanente, certo? Ou seja, este erro que está aqui, a diferença entre a medida que a gente estamos realizando na saída comparada com o meu referencial, certo? Então, temos esse erro de estado permanente, esse erro, essa diferença, né? Que vai ser chamado, se denomina erro atuante. Então, referência menos a realimentação. Supõe-se que o sistema é estável, de maneira que o teorema do valor final pode ser aplicado, certo? Para determinar os valores em estado permanente. Da figura, você tem que o erro atuante, a diferença do referencial menos a realimentação. Certo? Considero o erro atuante em estado permanente nos instantes de amostragem. Note-se que a partir do teorema do valor final temos o seguinte. Esse limite, quando k tende a infinito desse erro amostrado, vai ser igual a 1 menos E menos 1 vezes o erro. Para o sistema mostrado na figura, define-se como G a função de transferência pulsada, certo? Vezes E vai ser igual a esse elemento, vezes a transformada de G1 sobre S. Certo? Okay? Então, a gente temos a essa expressão. Então, esta é minha função de transferência em malha fechada. Okay? Normalmente, esse HDC, o H, vai ser 1 para nós, né? Só que isso representa, tem alguns, bom, a maioria de sensores ou atuadores também tem função de transferência. Tá? Então, normalmente a gente considera como ganho 1, mas muitos deles não têm ganho 1 e nem são simplesmente um ganho. Então, vale estudar a pena essas funções de transferência desses tradutores, desses sensores. Certo? Ok, é o erro amostrado, referencial amostrado, menos SB, sinal de realimentação amostrado. Certo? SB, a gente vai deste gráfico, a gente discretiza, então a gente vai, este B amostrado vai ser o produto de G1H vezes esse sinal, que é o erro, certo? Amostrado. Para você aqui. Certo? E então vamos obter esse erro de estado permanente, que seria a entrada, R, meu referencial, certo? Degrau, rampa, parábola, senoidal, qualquer coisa, dividido por 1 mais GHDC, ou seja, a equação característica. Esse erro de estado estacionário vai ser calculado como o limite quando C tende a 1, de 1 menos C a menos 1, vezes essa expressão, para diferentes valores de R, de grau, rampa, demais.
como nos sistemas de tempo contínuo, são considerados 3 tipos de entrada: degrau, rampa e aceleração unitária. Então, aqui temos a resposta a constante erro estático de posição. Certo? Dada uma entrada de degrau unitária, okay? Essa é a minha função de transferência. Eu quero calcular esse erro, essa constante erro estático de velocidade, de posição, perdão. E o erro de estado estacionário é determinado dessa maneira, com essa entrada de grau unitária, essa função de transferência. Então eu vou ter esta expressão. Okay? Então isso aqui vai ficar, então, esse erro de estado estacionário vai ser igual a 1 sobre 1 mais o limite, quando você tende a 1, de GH de C. Certo? E esse limite vai ser meu erro de posição. Então, perdão, minha constante de erro estático de posição. E meu erro de estado estacionário de posição, certo? É igual a 1 sobre 1 mais K sub P. Okay? Ou seja, esse posso dar K sub P, erro de posição, eu quero que seja, por exemplo, 10 para uma entrada rampa. Não, para uma entrada de grau, perdão, desculpa. Okay? Então, se meu sistema vai ter esse ganho, essa constante erro estático de posição de igual a 10, então meu erro de estado estacionário para uma entrada de grau vai ser de 1 sobre 11. Okay? Ou seja, se eu quiser diminuir esse erro, vou ter que aumentar Kp. Certo? Vou fazer que Kp tenda a infinito, o que requer que GHDC tenha pelo menos um polo em C1 para que esse erro de estado estacionário seja nulo. Certo? Assim também temos a constante de erro estático de velocidade devido a uma entrada rampa. Tá? É o mesmo princípio. Temos que A transformada C de minha entrada rampa. Agora eu tenho esta expressão. E o caso V agora vai ser definido como o limite, quando você tende a 1, de 1 menos C-1 vezes H sobre T. E sempre como T é o período de amostragem. Né? Então, o erro de estado permanente, em resposta a uma entrada rampa unitária, pode ser dado como esse erro de estado estacionário igual a 1 sobre K sub V. Certo? Se vocês estudam o livro do Ogata, este é um dos dados mais frequentemente dados no Ogata. Todos os problemas de Ogata sempre te dão um K sub V. Ou seja, uma entrada, uma constante erro estático de velocidade, devido a uma entrada rampa. Certo? Se eu quero que K sub V seja infinito para que o erro seja zero, então GHDC deve possuir pelo menos 2 integradores ou 2 polos em C igual a 1. Okay? E o mesmo ocorre para a constante erro estático de aceleração. Okay? Também aqui esse erro estático de aceleração é 1 sobre K sub A. Okay? E também para que esse erro seja nulo é que esta função de transferência em malha aberta tenha 3 polos em C igual a 1, ou um polo triplo, né? Em C igual a 1. Okay? E aqui está mais o resumo de lo que acontece para diferentes entradas para os respectivos erros de estado permanente. Okay? E aqui é uma lista de exercícios para você determinar estes valores, certo? Dependendo da função de transferência. Certo? Eu acho que esta está na lista de exercícios, né?